Olá, história com o professor Flávio. Vamos embora? Muito bem. Pessoal, falamos de sumérios, falamos dos acádios, né? Eu estava falando que os acádios eles teriam invadido ali a região da Suméria e teria conquistado pela primeira vez. Existia um império na Mesopotâmia. Mas será que isso aí iria demorar muito? Como é que seria essa situação? Pessoal, como era uma localidade que eles ficavam muito fértil, eles aproveitaram para construir, desenvolver, e isso chamava a atenção de outros povos vizinhos, que também iria se desenvolvendo e iria tendo um progresso considerável. O que é que vai acontecer então? O que é que vai acontecer então? Vai vir um povo chamado Amorritas ou antigos babilônios, tá? Eles vieram do norte da Península Arábica, por isso que eram chamados de antigos babilônios, né? Então, os amorritas, eles também fundaram o império, tiveram uma grande importância naquele território, e tem algo que vai se destacar muito. Se você dissesse assim, qual, professor? Que destaque seria esse? Um código de leis, tá? Um código chamado Código de Hammurabi, ou Lei de Hammurabi. Vamos ver o que é isso aí. Bom, era uma lei baseada num código de talião. Talião significa tal qual. Então, tal qual o crime cometido, tal qual será a pena aplicada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se um arquiteto construísse uma casa, aí o dono fosse para lá, poxa, você construiu a minha casa, né? Você organizou aqui, tá tudo muito bem. Só que ocorre uma tragédia. A casa vem a desabar e mata o filho do proprietário. Gente, tal qual seria o crime cometido, seria o castigo, tá? Então vamos supor, se morrer o filho do dono da casa, com a casa desmoronando, então o filho do arquiteto, se ele por acaso tivesse, iria morrer do mesmo jeito. Ou professor, mas se ele não tivesse algum parentesco? Mas se não tivesse parentesco, ele ia sofrer as consequências, tá? Lei de Talião, uma lei rígida, tá certo? Olho por olho, dente por dente. Por isso que essa expressão é até hoje utilizada. Pergunta a papai, pergunta a mamãe, pergunta aos familiares se já ouviram a expressão olho por olho, dente por dente. Aí vai dizer, eu acho que eu já ouvi. Pois bem, é dessa época. Mais de 2, 3 mil anos antes de Cristo. Tá? Obviamente esse código de Italião ele poderia mudar em relação ao rigor da pena quando se tivesse alguma influência da pessoa que estaria aplicando, né, da pessoa da justiça ali, da aplicação das leis, com aquele que praticou o crime. Então, se por acaso a pessoa tivesse um poder político, uma influência política, obviamente ele seria amenizado, né, teria sua pena amenizada. Tá? Então, o Código de Hammurabi, apesar de ser muito rígido, apesar da expressão tal qual, apesar da expressão olho por olho, dente por dente, era aplicado de uma maneira geral. Porém, existiam exceções. Algumas pessoas, devido ao poder dele, poderiam sair beneficiadas e ter uma pena reduzida ou até anulada. Tá? Depois desses amorritas, depois do Código de Hammurabi, né, vem os assírios. Então vamos lá, o que estudamos até agora, o que vimos até agora? Os povos da Mesopotâmia. Tá? Então, vimos o primeiro, sumérios, os acádios, os amorritas. Nós vimos que, em primeiro lugar, os sumérios, eles não se constituíam no império, o império sumeriano, não. Eram cidades-estados, né? Estavam se desenvolvendo aos poucos. Vimos também que o povo sumério teria criado a escrita cuneiforme, em forma de cunha, né, que ajudava no comércio, tradições, né, questão de leis, por exemplo, falavam de epopeia de Gilgamesh, tal. Vimos os acádios, chegaram e invadiram, né, os sumerianos, fundaram o primeiro império mesopotâmico. Depois dos acádios, vimos os amorritas, ou antigos babilônios com o seu código de Hammurabi. Né? O professor Hammurabi era um rei, tá? Se você for pesquisar, você vai ver uma pedra, o desenho de um rei assim, e o código estaria lá na pedra.
Esse Código de Hammurabi, ele faz com que, só recapitulando, tá? A gente já vamos entrar em Assírios. Esse Código de Hammurabi, ele faz com que as leis que antes era baseada no direito consuetudinário, no direito tradicional, tá? Baseado nas tradições, passa a ser escrito. Primeiro Código de Leis escritas. Porém, muitos historiadores vêm contestando, devido aos achados arqueológicos, ultimamente, sobre o Código de Hammurabi ser o primeiro Código de Leis. Assírios agora. Bom, assírios, eles vieram de uma região chamada Assur, tá? Que era no norte do Tigre e Eufrates. Assur, pessoal, significa local de passagem. Agora vamos lá. Se eles ficavam no local de passagem, quer dizer que muita gente, muita tribo passava por lá e era muita pancada, né? E eles foram ficando cada vez mais fortes, mais fortes para aguentar, né, os povos, os invasores que chegavam até lá. Essa força toda do povo assírio vai fazer, pessoal, com que aconteça uma... Como é que eu posso colocar para vocês? Um espírito de guerreiro. Então, sim, os assírios serão os povos mais violentos da Mesopotâmia. Tá certo? Então, colocava as pessoas em lanças, né? Tinha um exército muito poderoso, tanto é que dominou toda a região da Mesopotâmia e foi um pouquinho mais longe, até a região noroeste da África. O povo assírio está lá, dominando lá, tá bom? E veja, não só de violência definido, caracterizado o povo assírio. Os assírios, eles tinham uma biblioteca chamada Biblioteca de Nínive, tá? E essa biblioteca, pessoal, ela aguardava os feitos, né? O que eram registrados, sejam em pedras, sejam de imagem, de escultura, que era um povo guerreiro, tá certo? Essa biblioteca Nínive, quando fala de biblioteca, fala Nínive. Há alguns anos, o povo do Estado Islâmico teria, alguns anos agora, viu? O povo do Estado Islâmico teria derrubado, dizendo que eles adoravam outros deuses, que aquilo ali estaria errado. Violência contra o patrimônio mundial, o povo do Estado Islâmico. Meu Deus. Vamos lá então. Sobre o povo assírio, o que é que vocês aprenderam sobre ele? Uma dominação ampla, né, grande, uma dominação considerável, o povo assírio. Expansão militar. Praticava muita violência, teria dominado a Mesopotâmia e um pouco mais, tá bom? Vieram de uma região chamada Assur, região de passagem, e que a característica assíria não pode ser restrita apenas à questão da violência, e sim à questão de preservar a sua história, né? A biblioteca de Nínive, tá bom? Por enquanto a gente fica por aqui. Só para fechar, quais foram os povos que vivem na Mesopotâmia? Sumérios, acádios, amorritas e assírios. Na próxima aula, nós vamos conhecer os novos babilônios, o último povo da região da Mesopotâmia, e que é caracterizado pela arquitetura, né? Pela grandiosidade das suas construções. Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá bom? Por enquanto, lê os tópicos aí, reveja o vídeo e tira dúvida com o professor Flávio. Até mais.